agora sim. Ai, que lindo que ficou. E aqui a gente tá no famoso Senhor Tesla, né? É, olha a estátua dele. Nikola Tesla. E Belgrado, não seria Belgrado sem um protesto. É, Né? teve bastante pessoas, nossa. Que loucura. Acho que até dá pra entrar ali dentro. Mas eu acho que eu não vou me arriscar, não. E aí, pessoal, beleza? Oi, gente. A gente acabou não falando aí nos últimos vídeos, mas a gente já se mudou, a gente tava com a ideia de se mudar e já se mudou. Então, hoje a gente vai mostrar um pouquinho do nosso bairro aqui novo, que daí já é dentro de Belgrado. E esse é um bairro bem local, né? Bem boêmio também. Bem boêmio, hein? Tem bastante coisa aí. É. Então, a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês e vai andar aí e mostrar algumas coisas. Aqui já é um parque, né? Parque bem local, né? O nosso bairro é bem local, né? Agora é um bairro. Tem bastante pessoas. É bastante gente aí e é tudo local, né? Então não tem turista, né? Muito pouco a gente vê. E tem bastante coisa, tem bastante bar, bastante negócio pra comer, restaurante, né? Tudo, né? Sim. Então é a vida local mesmo, né? Sim, dentro de Belgrado, né? E olha que interessante, né? Dentro do parque, da praça, na verdade, tem uma cafeteria ali. Já, de cara, um bar e café. Que aqui é o bar e o café são tudo junto, né? Sim. E eles têm o costume de tomar bastante café aqui. Essa região toda, né? Toda, né? Eles gostam, né? Bem bonita essa fachada de bar. De bar. Tem um polegar ali. Interessante. Aham, uma digital, né? É isso aí. Digital, polegar não. Digital. Errou. E aqui esse bairro tem bastante pichação, né? Bastante. Nossa, tem muito, né? A gente tava vindo de uma zona que também tinha, né? Mas é que não via tanto. não assim, via tanto, né? Mas aqui tem bastante. Aqui tem bastante, é. Acho que é por causa que tem mais movimento. Pode Eu ser. acho que é um bairro mais antigo também, né? É, acho que sim, né? E mais tradicional, como a gente falou. Mais tradicional. E E aqui é meio que dominado por 2 times de futebol, né? Que nem eu já falei. Então, aqui, a zona que a gente tá aqui, tem muito... A zona que a gente tá aqui tem muita pichação do Estrela Vermelha. tá mais perto acho que mais ligado a eles aqui, né? Aqui é mais ligado a eles. Vamos atravessar? Vem? Vamos por aqui ou vamos pela... Vamos, quer ir por aqui? Vamos por aqui. Aqui é uma zona onde tem vários restaurantezinhos, né? Tem vários negócios para comer aqui. Atrás, tudo. Aqui também, ó, tem um negócio local, Babaçana Street Food. Sempre quando é esses negocinhos local, é bom, pessoal, por causa que, além da comida ser boa, ser melhor, é bem mais barato. É bem mais barato, Bem é mais verdade. barato, né? E o gosto que a gente come assim num restaurante local, a gente pode ir num outro restaurante mais chique, mas nunca vai ser igual, né? Sim, nunca vai ser igual, isso é verdade. Eu, Eduarda, até prefiro ir num restaurante mais local do que aqueles de tipo de filial, porque o gosto é totalmente diferente da comida. Sim, né? É muito melhor. E assim, Esses restaurantes de franquia, eles são É bons bom, por causa quebra que o tem um galho. padrão, assim, quando tu precisa de uma coisa barata e não quer, tipo, não quero gastar muito e quero acertar que eu não vou comer uma coisa ruim. sim.
Só que se puder comer sempre no local, É bem melhor. é bem melhor. Isso é verdade. Deu. E aí, amorzinho? Como é que é as comidas típicas? Aqui é as principal que eu me lembro, é o Chevap. Uhum. E se não ficar muito tarde, a gente vai lá comer hoje. É. A gente está com plano aí de ir lá num restaurante típico. A gente já deu uma pesquisada, olhou as avaliações do Google, tá com plano de ir lá depois. Uhum. O Chevap é é umas linguiças, só que elas são de carne moída, né? Isso. E daí eu não sei se vai alguma farinha, alguma coisa dentro, assim, alguma mistura. É isso, a gente não sabe ainda, Não né? sei exatamente. Mas E... normalmente eles vêm assim, 5. É Sim. tipo uma porção, 5 linguiças, né? De carne moída, né? Que é o Chevap. Pode ser no prato, ou pode ser dentro de alguma coisa, tipo um pão, alguma coisa. Aí eles comem bastante aqui também o pão pita. Pão que ele pita. que é o pão aquele, tipo o pão do souvlaki, né? É. Daí é tipo um pão do, não sei se é Não sei se como é é que é o nome um do pão pão. sírio, Pão sírio, né? bósnio, Parecido, né? Assim, não alguma sei, coisa é assim. parecido. ele é um E pão mais larguinho assim. E detalhe, né? Eles chamam o pita daqui como bureque. Também, sabia? É? Não, eles, não sabia, você não sabia. eles chamam o bureque de pita. É? Pelo menos foi o que eu ouvi É? na padaria. A não ser que eu ouvi errado. Pode ser que se alguém souber aí, comenta. É, o bureque tem bastante, né? É, o bureque tem bastante, que é o chamado pita aqui, né? E... Mas o bureque tem É. bastante. O bureque é bom, Aham. né? O bureque em todos os lugares que a gente comeu é bom. Outra coisa que eles comem é o sarma, que é folhas de repolho recheada, é tipo um ensopado com essas folhas recheadas, Daí é sim. num Daí é prato, uma assim? carne, é um prato, aham. E ajivar, que é aquela pasta de pimentão com berinjela. Ah, aquela pasta que vende no mercado, É. assim, É, isso aí. que é um molho, assim, parece É. um molho de tomate, só que não Exato, não é? Talvez, vou te dizer que a gente comeu esse molho numa pizza que a gente comprou numa padaria. é. Ah, pode ser. Pode ser. Porque É. porque assim, galera, eu descobri que eu tenho uma, acho que é alergia, alguma coisa assim do pimentão. Eu toda vez que eu como um pimentão, não importa se ele é amarelo, vermelho, qualquer cor, eu tenho alergia. Olha aquele carro ali. Que carrinho é aquele? Ai, que amor. Sim, tá vindo mais. Daí vai pegar um estacionamento. É, não. Não. Existiu. Vamos atravessar. Vamos atravessar? Depois. Que amor esse carro. Ai, bem fofo. Não sei que marca é essa. 127 É um Mini Cooper, antigo. Sim, tá escrito ali, ó. Ali, é. Muito bonitinho, que amor. Não imaginava. Pois é, né? Bem... E olha só, galera, onde a gente tá chegando. Onde é que a gente tá chegando, amorzinho? Chegar na igreja de São Sala, né? É, O templo de São Sala. o na verdade. templo de São Sala. Lindo, nossa. Essa é a construção mais conhecida aqui na Sérvia, né? Uhum. E é gigante, nossa. Nossa, é gigante mesmo. Não sei se vocês vão. Vou dar um espaço. Olha, ele é enorme. Enorme. Muito bonito. Vai ver só aqui. Só quase fui atropelada, mas tudo bem. Vamos tentar ir pro outro lado já. Hã? Vamos tentar ir pro outro lado já. Já. Vamos atravessar. Vai. A gente fez uma coisa que não deveria, né? Que não era atravessar na faixa, mas tudo bem. Então, por ali. Essa aqui não é a entrada ainda. É a lateral dela, eu acho. É, né? E olha que linda, gente. Na verdade, Bem bonita. É os fundos? é os fundos, é? Dali smo mi bile kod tebe. Vamos fazer a volta. Vamos fazer a volta ali, não vamos.
Vamos por aqui? Vamos por aqui mostrar. Os detalhes dela. Muito bonita, né? Muito top. Sim. Só. Muito bonita. E aí? O que tá achando? Olha, é grande, é maior do que eu pensava, É, né? né? Eu não Sim. achava que ia ser tão grande aqui, né? Eles falavam, né, que era uma das, que é um dos 10, né, maior igreja, né, do mundo. Não, do mundo não, da Europa. Da Europa. Realmente é grande, né? É o maior templo ortodoxo da Europa, né? Sim. Sim. Aqui já tá em construção para preservar, né? Tem reforma, né? Onde tem um prédio histórico tem reforma Tem acontecendo, reforma, né? é. Todo lugar que a gente vai é assim, né? Isso é bom, né? Pra manter. É bom, mas tu nunca pega um lugar assim vazio, limpo, assim, pra tu É. ver um negócio bonito, né? Uhum. Independente do lugar que tu vai, é difícil. É difícil de achar. Né? Sempre tem alguma parte. Espero que na frente não esteja assim. É, também espero. Aqui é a lateral ainda, então a gente Uhum. vai ficar. E aí, será que a gente vai ter sorte? Vai conseguir entrar ali? Pois é, eles estão Porque agora A gente tá gravando. vendo que o pessoal tá gravando aí alguma coisa. Pois é. Ah, mas daqui. Vamos ver como é que é. Olha que lindo que ele é. Demos sorte de ter uma gravação também. É, mas eu vou. Vai dar, não vai dar? Vamos ver como é que tá ali dentro. É. Mas essa aqui acho que ainda não é a entrada, né? Não é entrada principal? Não. Não? Não, é do outro lado, Do lá. outro lado? É. Vamos atravessar aqui do É, lado. vamos respeitar ali, né? Olha aqui, ó. Quem que a gente achou ali, ó? Quem? Ui, quase caí. Tem um... Peguei um de costa, né? É. Peguei um... Entramos errado. Peguei um... Tava desprevenido. É. Vou fazer a volta aí. Aí, agora sim. Ai, que lindo que ficou com as pombas. As pombas deram um charme nele. Esse é o São Sava. É o São Sava, é. Sabia que ele não nasceu Sava? Ah, é? Sim. Qual é o nome dele, então, de verdade? Rástico. Rástico. É. O Gente. pessoal pesquisar, na verdade, o nome dele não era Sava. E ele era um príncipe sérvio. Ah, ele era um príncipe. Era um príncipe. E daí, no caso, ele entrou pra igreja. Sim. Ele fez votos, ou Aham. agora não me lembro qual exatamente, assim, qual o nome do voto. E daí, a partir disso aí, e daí ele se converteu depois Sim. no São Sava. Mas E se tornou o São Sava. se tornou São Sava, não me lembro exatamente agora de cabeça, Uhum. não me lembro exatamente, mas eu sei que aqui foi queimado os restos mortais dele. Isso. Na onde foi construída a igreja aqui. Uhum. E que a igreja tem, se eu não me engano, ela começou, os restos mortais dele foram queimados por volta de 1590, 1595, alguma coisa assim. E a igreja começou a ser construída em 1935. Foi parada a construção por causa Das guerra, guerras, né, que aconteceram e tudo mais. Ela retornou à construção em 1980 e alguma coisa. Não me Caramba. lembro quando. Mas E antes. daí só depois que o governo da Iugoslávia permitiu que fosse construída, que daí realmente foi construído. Assim, Ah. durou uns 50 anos parados. Imagina. É, mas antes de ter essa igreja aqui grandona aqui, tinha uma outra bem pequenininha, né? Ou não? Não sei. Não Sei, tinha? Não sei. Não sei te dizer. Ah, tá.
Não, é porque como ela ficou, eles queriam criar ela. Eu acho que é isso, galera. Se a gente estiver errado aí, bota nos comentários. Eu não sei. Falem. Não sei dizer se teve. Não sei se ela foi. Não me lembro se ela foi construída e reconstruída, alguma coisa assim. Talvez foi alguma coisa assim, mas eu não sei dizer. Eu não digo porque eu não sei. Sim. Então, o que eu sei é. Vamos tentar entrar lá dentro pra ver? Bom. Não sei se pode gravar ou não. Só completando aí, pessoal, a parte do Sava. Ele. O que aconteceu com ele? Ele nasceu como rástico. Ele foi estudar, ele se converteu à igreja. Ele foi estudar na Grécia. Ele serviu na Grécia, no caso, para a religião, assim, logo depois da adolescência dele ali. E daí, por que ele virou São Sava? Ele conseguiu a autonomia da igreja aqui na Sérvia em relação à origem que era Constantinopla, que hoje é Istambul, se não me engano. Então daí a igreja ortodoxa, daí vão voltar no tempo e vão dizer de onde é que nasceu a igreja ortodoxa. A igreja ortodoxa, ela foi quando foi dividida a igreja católica romana em dois. Aí virou o católico tradicional, que a gente conhece, e virou o cristão ortodoxo. Isso aí foi lá por 1050, 1054, se eu não me engano. Se eu não me engano é 1054. Isso e daí surgiu essas duas igrejas. A igreja ortodoxa tem quatro principais, que é a igreja ortodoxa da Sérvia aqui, a da Turquia, que é a primeira, né? Primeira. Foi a primeira, que é essa de Constantinopla, de Istambul. Tem a igreja ortodoxa da Rússia e tem a da Grécia. Isso aí. Então são os quatro. Então daí por isso que foi essa divisão aí, daí por isso que o Sava virou São Sava, por causa que ele conseguiu essa autonomia da igreja sérvia. E foi ali por volta de 1200 e alguma coisa. E aí é a entrada, né, gente? Ai, a pessoa caiu. Mais um erro de gravação do Faustão aí. Peguei aí nos bastidores um tombo aí das. Como é que era? Que tinha as Olimpíadas do Faustão, acho que era, né? Acho tinha, que sim. Né? Que eles corriam lá em cima dos negócios lá e bum! Exatamente. E uma coisa interessante é que eles respeitam muito, muito a igreja. Tanto que aqui eu não vi, mas aqui nessa igreja eu não vi ainda. Mas numa outra, antes deles entrarem na igreja, eles dão um beijo na porta. Assim, mas sabe por que a gente não vê aqui? Porque tem muitos turistas. Muitos turistas. Turista. Daí os turistas vêm para tirar foto. Pra filmar igual nós. Mas só que eles não. Eles dão um beijo na porta. Eles fazem o sinal da cruz sempre. Quando eles passam na frente da igreja, eles fazem, né? Até nos ônibus, né? A gente vê isso aí, né? Eles param um tempo, né? Assim no cotidiano. Né, na rotina, né, na verdade, e eles, às vezes, eles vêm só na igreja só um pouquinho, né? Só um pouquinho, eles são bem tradicionais, assim. Vamos lá. Vamos subir? Será que vai dar pra entrar? Ali mostra o... Então, né, galera, vamos seguir as regras. Calça, o homem de calça, não pode algumas coisas, comer, boné, falar alto, telefone, cigarro. Tu sabe quantas pessoas cabem aqui na igreja? Não, quantas pessoas cabem? 7.000. 7.000, é muita gente. É bastante gente. E aí? Gente, é linda. Será que vai dar pra filmar?
Dizem que sim. Uhum. E a gente olhou ali, por fora a gente vê que é grande, mas a gente não tem muita noção assim 100%. Mas eu sabia que tem quase 80 metros de Nossa! altura. Sim, quase 80 metros contando com a cruz, né? Sim. Daí Ah, não ali- dá pra ver daqui, por causa que fica muito em cima. A gente já vai ver ali. Mas sem a cruz acho que é 68, acho que é 68, e com a cruz é 77. Então Nossa, 78, alguma coisa assim. Então ela é muito alta. ela é Olha, muito grande. Vamos ver se a gente talvez daqui consegue. dá pra ver lá a pontinha, mas, Ih, só lá a pontinha lá, ó. mas é muito imponente aqui o prédio. É muito A bonito. estrutura, tudo. Sim. E ela foi originada não, inspirada na igreja aquela da Turquia, né? Da Essa Turquia? igreja de Istambul. Olha só que legal. Aham. Bacana. Aí, ó. A gente vê os locais andando de bicicleta. É, gurizadinha Pessoal, gosta do é. esporte, né? Pois é. E vamos andar. Vamos caminhar aqui, ó. O rolê é tudo a pé, gurizada. É. É. Não, até porque também pegar o Pegar um ônibus. solzinho também é bom, né? É, E pegar o caminhar. ônibus nesse horário aqui, É. nessa região, nossa, é muito caótico. É né? muito caótico. A gente Então, às vezes pegou. vale mais a pena ir a pé. Uhum. Por causa que o tempo que tu vai demorar é quase o mesmo. Sim. E pelo menos tu vai pegando um sol aqui, que não tem muitas. Que nem agora já é. Tá quase entrando o inverno, né? Sim. Então daí já não é a. Não tem muito horário de sol. O tempo já tá no noite já, é pouco mais de 4 horas já é noite, É. né? Acaba tudo, já se pôs. 4h30 ali já 4h30 tá já tudo. é noite, né? Muito noite. 5 horas já é um breu. Um Nossa. breu que nossa. Mas os horários é bem. Esse horário, exemplo, esse horário meio-dia ali, 1h até das 3, 4, 5 são muito caóticos, porque eles saem do Sai trabalho, do trabalho, né? ou eles vão almoçar, os horários de almoço também deles são bem longos, pelo que a gente já viu e andou verificando. Nossa, e olha o jeito que estaciona um carro aqui. Vocês falam dos italianos, mas Então, está os bares aqui, também. o bar, a galera tudo
Toma muito café, né? Tomam muito café. E fumo. É. Nossa, fumaça. Bastante, né? Demais, né? Eles são uma chaminé. Eu não sei o que tem mais aqui, se é igreja ou se é loja de vape. É. Nossa, loja de vape Nossa. tem demais, assim. E detalhe, aqui tipo, aqui é permitido, não proibido, que eu ia falar proibido, mas é permitido a pessoa fumar dentro do local fechado. Local fechado dá pra fumar. Exatamente. Inclusive, motorista de ônibus fuma, né? Dentro do ônibus, com o ônibus fechado. Com o ônibus fechado, galera. A gente veio de Montenegro pra cá, o motorista metade do caminho fumando, né? Fumando. O tempo inteiro. Assim. Nossa, e eles nem abriram a janelinha. Não abre a janela nem nada, só fuma, assim. Sim, tu sente, tu fica ali, fumando junto. E pra quem não é fumante nem nós, nossa, é muito ruim, né? Ai, eu fiquei até com dor de cabeça, né? Porque não aguentava mais. Até na hora de restaurante, assim, tipo, a gente vê, tem que não só escolher o restaurante por ser bom, mas tem que ver se tem uma área não fumante ou se tem alguma área externa pra comer, né? Porque daí é melhor. Isso é verdade. A gente sempre cuida, né? E pra você que quiser vir a Belgrado, já tem que se acostumar já se acostume com isso. E de todos os lugares que a gente passou, acho que é o que mais fuma, né? Mais que na Itália, inclusive. Mais que na Itália. Na Itália fumava bastante. Mas não é permitido fumar dentro de locais fechados, né? Aqui não, aqui é tudo liberado. Vamos dobrar aqui? Ó, e a gente vai mostrando a vida deles, ó. Uns vão pra escola, Não, em detalhe, os adolescentes aqui, parece que eles têm 18 anos, mas não, só tem 15, porque eles são muito altos, né? Como a gente já tinha falado num outro vídeo, vamos... botou o pé na faixa, atravessa. E aí, a gente tá mais andando numa outra rua aleatória. E o caminho é melhor do que ir pelas principais, né? E inclusive tem menos barulho, menos movimento, né? Pra gente conversar também, né? Pra gente conversar é melhor. E qual é o nome daquela bebida que é famosa que eles tomam? Eles tomam direto também junto no café. Tem uma bebida que eles tomam que é Nomerráquia. Acho que é bem forte, né? A gente ainda nem experimentou nada. Mas elas são, é tipo uma dosezinha, né? Tipo uma vodka, assim. E daí, se não me engano, tem 45% de álcool, acho que é, alguma coisa assim. Mas é uma dosezinha, assim, é um meio copo, alguma coisa assim, né? E se vê bastante ao redor dos mercados, né? Nossa, vê muito pra comprar, nossa. Não, mas ao redor do mercado, no chão, eu digo. Que a galera toma, a galera pega no mercado, toma e atira fora já. Já tira fora já, né? Imagina já começar o dia assim, vou tomar. Mas eu acho que tomar um negócio pra esquentar ali. Esquentar, porque é muito frio. Porque é frio, né? Hoje tá bem friozinho, né? Hoje acho que tá agora que é dia, tá uns 10 graus, né? Porque é dia. Porque quando vai pra noite, daí abaixa bastante a temperatura, né? Nossa, abaixa muito. Vem pra uns 4 aí. Ontem acho que foi a 4, né? 4, é? Hoje também? Hoje também. E a semana inteira a gente viu que o máximo da temperatura de noite acho que era 6 ou 7. Então, vocês podem ver, né? bastante pichação, bastante gente jovem aqui. Mas tipo, tem jovem, mas também tem bastante pessoa de idade também, né? Tem, né? Extremo, assim. Que a gente não vê muito Idoso a gente não viu, né? idoso nesse bairro não. Nesse bairro não, pelo menos. No bairro a gente tinha visto, né? Ah, sim, mas aqui daí era outra cidade, né? Eu sempre se confundo aqui. A outra cidade daí era... Porque, o pessoal, tem gente que diz que Belgrado tem 1.200.000, tem gente que diz que Belgrado tem 1.600.000, 1.700.000 de pessoas. Só que se considerar tudo, daí tem essa quantidade. Mas só Belgrado em si mesmo, daí é 1.200.000. Ó, falamos e apareceu. Vai sair. E agora a gente segue pra lá. Olha aqui, galera. Essa é a melhor opção de comida aqui que a gente vai ver.
Melhor e mais barata. Como é o nome dessa padaria? Ah, Que delícia de padaria. né? Tá certo, né? Isso aí, né? Tu leu o nome em português, né? Tem. Mas essa é a opção mais barata ali, ó, pessoal. Pessoal, aí eu vou deixar aí na legenda. Se eu não me engano, é 118 para 1 euro a cotação. Aham. Dá um pouco mais de 18 dinar para 1 real. Esse trenzinho vale a pena, né? Bem lotadinho. Também, o horário, né? É. E aqui é a faculdade de engenharia, né? Engenharia? Engenharia eletrônica, né? Elétrica. Eletroeletrônica, acho que é alguma coisa assim. Legal, né? Bem legal, né? Realmente a gente vê uma coisa diferente. Assim, do cotidiano. E aqui a gente tá no famoso Senhor Tesla, né? É, olha a estátua dele. Nikola Tesla. Então, pessoal, pra quem não sabe aí, o Tesla, na verdade, ele nasceu dentro do território da Croácia. Na Croácia, que era do Império Austro-Húngaro. Lá em 1800 e bolinhas lá. Então, ele nasceu numa cidade chamada Smiljan, que é no interior da Croácia. Só que, por que eles consideram tanto Tesla aqui? E agora eu vou te falar uma coisa que tu não sabe. É, eu não sei. O pai e a mãe dele eram sérvios. Aham. E o Tesla, em todas as entrevistas, ele dizia que ele era sérvio, mesmo tendo nascido no território da Croácia. Então ele sempre defendeu a Sérvia. Inclusive, quando foi a fundação lá da, se não me engano, da Iugoslávia, ou Jugoslávia, como era na época, Aham. o Tesla foi um dos apoiadores, dos grandes apoiadores. Uau. Sim? E daí Não sabia. por isso que eles gostam muito dele. Porque além de ele ser um inventor, ser muito famoso, ser muito estudioso, ter vários inventos, ele sempre defendeu o país. E ele, o pessoal que conhece um pouco de história aí, sabe que ele é famoso lá pela corrente alternada, sabia, uma coisa que tu não sabe, outra coisa que tu não sabe. Sabia que sabe o rádio? Esse rádio que a gente conhece? O rádio, todo mundo diz que é do Marconi, que é o italiano. Sim. Só que o rádio, a primeira patente de rádio é do Tesla. Olha só. Também. Ou seja, o Marconi se inspirou no Tesla. Não. Naquela época não tinha um Google, alguma coisa para pesquisar. Não sei como é que foi a história, da onde que o Marconi surgiu com o negócio do rádio, mas a primeira patente de rádio é dele. Não é? Coitado, Tesla só foi roubado as invenções dele. Por causa que ele italianos trabalhou agora pro vão Edison, pirar. né? Aham. O pessoal que sabe, ele Sim. trabalhou pro Edison. Ele estudou na Áustria e na República Tcheca, em Praga. Daí depois ele se mudou para Paris, trabalhou pro Tesla, acho que na Edison de Paris, se eu não me engano. E daí depois ele foi para Nova York. E daí dali se desenrolou a história dele. Tanto que o Tesla ele era muito extravagante, para quem viu aquele filme da Guerra das Correntes, né? O Tesla, ele vivia só em hotéis, né? Sim. E ele só vivia no luxo, né? Ele era elegante, Sim. né? E tanto que ele morreu falido, né? Sim. Então, mas só que ele deixou um legado de muitas coisas aí. Inclusive, um dos projetos dele, na época, agora eu não me lembro por que não deu certo lá, mas na época era energia elétrica gratuita para todo mundo. Uma energia sem fio que pegasse o mundo inteiro. Né? O Tesla era top, né? Top. O Tesla era top, ele sabia de muita coisa. Dizem que muitas coisas dos inventos dele, como não beneficiava a indústria, foram apagadas, digamos assim, arquivadas, né? Então a gente não vai ficar sabendo nunca do que aconteceu de verdade, né? Que triste, né? Porque
Parecia ser uma pessoa muito inteligente, Sim. que a maioria foi, ou seja, outras pessoas roubaram, digamos, né? Roubaram os inventos dele. Sim. E a gente tá bem na saída da faculdade, né? Agora, tanto que tá cheio de gente aqui. Nossa. Cheio de gente mesmo. Espero que vocês tenham ouvido bastante a história. Que o som Que é fique bem razoável, interessante. assim, porque é uma avenida super lotada e tá na saída da aula ainda. É engraçado Então. que os jovens ficam tudo olhando pra gente, né? É porque a gente é o único que grava, É. né? E Interessante. além de que a gente é estrangeiro e é um dos poucos estrangeiros na cidade, que né? fala sobre isso, né, também. Agora a gente já viu outros estrangeiros, assim, mas a maioria é chinês ou japonês ou coreano, que a gente não sabe, né? Assim, mas só que só são... Tanto que tem um bairro chinês lá na Nova Belgrado, que a gente acabou indo, né? Ah, sim, é Daí verdade. tem um shopping chinês, acho que é o Bloco 70, se eu não me engano. Que é lá do Que é outro só... lado. Que é só deles, assim. Então, galera, isso aí é a universidade, né? E a estátua, E a do Tesla estátua aqui. do Nikola E a gente Tesla. vai andar lá pro museu do Tesla aí, pra mostrar pra vocês. Estamos chegando, eu acho. Ah, é mais uma quadra. Aqui as quadras são largas, né? As quadras são largas, Nossa, a gente caminha. Caminha. Parece que Nossa, não se... é mais uma quadra só. Nossa, e aquela quadra ali nunca chega no final, né? Aham. Vamos ver. Você ainda é mais pra frente, pode ser que seja mais pra frente. Eu acho que pode ser mesmo. A gente falou que não tinha nada de senhorzinho, senhorinha aí. Agora apareceu, eles estavam tudo Eles dormindo. estavam aí. todos dormindo Tava e... tudo na sexta aí, É. pessoal. Miau dormindo. Atravessar a rua. Aqui tu bota o pé, eles já param. Quer dizer, alguns, né? Alguns respeitam, alguns outros não querem, mas acabam se esforçando um pouco. Acabam que não obrigaram, É. né, a parar. Cadê esse museu? Acho que Ah, vai dar perto. estamos perto. Agora tá perto. E aqui, tipo, os prédios ali. Mais prédios. Olha ali o que a gente tá vendo já. Gente. Onde tem uma bandeira. Tem alguma coisa, né? É. Tem uma bandeira, tem alguma coisa histórica. Chegamos, não? É isso aí. E esse é o famoso museu. Confesso que eu esperava mais sobre isso. Então, pessoal, a gente acabou não gravando ali na frente, porque eles estavam uma construção assim na esquina ali. Daí, nossa, tinha muito barulho. E daí, como ainda não saiu o famoso microfone, como todo mundo tá escutando aí, né? Não saiu o tal do microfone. E ele vai sair aí. Ele vai sair, vai demorar um Ele vai pouquinho, sair. mas É. No próximo país aí a gente viu aí que tá interessante aí, dá pra comprar. Isso ainda vale a Daí vale a pena, fazer o investimento, porque aqui um microfone simples é muito caro. E daí o simples é do preço do bom. Então daí não vale a pena, né? E daí ali só falando do museu, a questão do museu ali, ali eles conseguiram trazer os restos mortais, no caso as cinzas do Tesla, foi autorizado a trazer dos Estados Unidos para cá, né? E ali estão as coisas deles, os pertences dele pessoais. E daí sim, daí o museu explica toda a história, explica os inventos dele. Só que a gente viu ali na frente, quando a gente estava chegando, a gente viu alguma coisa que tem uma espécie de tour guiado. Então daí tem o tour em sérvio e tem o tour em inglês. E daí alguns horários. Né? Alguns horários, né? Daí tem ali, acho que o tour ali, pelo que eu entendi, ele dura mais ou menos 1 hora. E daí não valeria a pena a gente ir, porque daí, ou em sérvio ou em inglês, tá? Beleza, em inglês, mas só que daí em inglês, daí... Eu não sei. daí ficaria um pouquinho complicado. Daí, tipo assim, daí pra eu que vou nós vamos pagar entrar ali?
Não é muito caro para entrar, é 800 dinar. 800 dinar dá uns, talvez uns 6, 7, talvez uns 6,50 euros, né? Mais ou menos, por pessoa, por aí. 6,50, 7 euros por aí. Mas só que daí não valeria a pena a gente ir também, né? E até porque mesmo o tour em inglês, ainda como ele é voltado mais para o pessoal que entende sobre elétrica, eletrônica, engenharia em si, né? Então daí pra gente não faria muito sentido porque a gente não entende nada. A gente ia olhar e achar bonito, mas só que pra nós não valeria a pena. Então, mas só fica aí o registro aí pra vocês, pessoal. Quem tiver curiosidade, sabe onde é que é, sabe quanto é que custa e como funciona. E Belgrado, não seria Belgrado sem um protesto, né? Teve bastante pessoas, nossa. Que loucura. Do que será que é, né? Não sabemos. Bizarro. Olha esse clima de outono aí, amorzito. É muito bonito. Nossa, Né? muito bonito mesmo. Tipo, dá um charme, né? Eu gosto. É, né? Fica bonito aí. É. E esse pôr do sol aqui, acho que é. Que hora será que é agora? Deve ser umas 3h30. Por aí, né? Deixa eu ver. Tô aqui com o relógio. É 20 para as 4. 20 para as 4. 20 para as 4 e olha o sol. Não tem nada quase. Já tá sumindo tudo, né? O Renan me falou assim, tu vai ver que 6h30 da manhã já começa a... Não. Não, o sol nasce a partir das 6h30, quase 7 horas. É, hoje sim, né? É. Mas só que ele vai diminuindo aí, daqui a pouco vai ser 8 horas aí e vai estar nascendo o sol. É. E daí ele se foi E eles... 4 horas. 4 horas, hoje é 4h20, né? É. Mas só que a gente já viu que tá diminuindo. Cada vez mais tá diminuindo. Todo dia diminui 1 ou 2 minutos, né? Assim como o dia de manhã também diminui 1 ou 2 minutos. Engraçado isso, né? Pô, É. no Brasil a gente não tem essa percepção. É, porque no Brasil é muito claro, né? Muito tempo muito claro. A gente acaba não vendo. E olha que linda essa rua. Bem bonita essa rua, né? Bem movimentada, né? Certeza que a gente veio para o lado certo. Vem sim. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Olha aqui, ó, pessoal. Como a gente falou que tinha protesto lá em cima. Ó, os carros da polícia, tudo indo ali. Estão preparados. Já estão preparados. Olha, vamos aproveitar ali, vamos atravessar ali rapidinho. Vamos aproveitar que tá verde pra nós, né? Então vamos botar o pezinho aqui. Por mais que eles não gostem, né? Mas tá na nossa vez. Ó, e isso aí, o que é isso aí? Eu acho que isso aí é tram, né? Mas no Brasil, eu não sei exatamente o que ele é, por causa que eu não sei se eles se consideram um VLT que nem no Brasil. Talvez ele seja um VLT bem antigo, né? Eu acho que é. Talvez seja, sim. Talvez se considere isso. Aqui tem uns novos, né? Mas tem uns bem antigos também, né? Tem esses antigão assim que, nossa, do tempo que o Pelé jogava bola aí. Será que ela andou já nos trens? Pode ser aí, ó. Olha quem que a gente vai vendo aqui, ó. E aí, pessoal, alguém conhece? Quem que é? Pra quem não sabe aí, pessoal, esse aqui é o Stefan Nemanja. E como a gente passou lá primeiro, né, no templo de São Sava, o Stefan, ele é o pai do Sava. Na verdade, ele é o pai do Rástico, que virou Sava. Ele era foi ele quem uniu os povos
os povos da Sérvia aqui, nesse local. Foi eles que uniu sobre esse reinado da Sérvia, lá em 1100 e alguma coisa, ou 1200 e alguma coisa. Então daí a dinastia dele, que é a dinastia Nemantić, se eu não me engano. Nemantić? É, Nemantić. Nemantić. Durou por quase 200 anos. E ele abdicou do trono dele para virar um monge. E ele fundou um dos mosteiros principais na Grécia. Agora eu não me lembro o nome da cidade. Ele foi para a Grécia, né? Ele foi para a Grécia. Ele fez, digamos, a mesma coisa que o filho dele acabou fazendo também, né? Depois. E daí ele é um dos símbolos do país, por causa que ele que uniu os povos aqui. A dinastia dele perdurou por muitos e muitos anos. Ele virou, na igreja ortodoxa, ele é venerado como Santo Simeão. E essa estátua que eles fizeram em homenagem a ele, essa estátua ela tem 23 metros e meio. Imagina, é muito grande. Aquela parte ali embaixo é toda de bronze. Eles fizeram bem bonito. A gente vai chegar mais perto depois para mostrar. Bonito, né? E aquela ali onde ele segura a espada, se eu não me engano, acho que é para representar a unificação dos povos ou alguma coisa assim. Alguma coisa assim do reinado. Alguma coisa nesse sentido. E é bem bonito aqui. E agora a gente vai chegar mais perto para mostrar mais para vocês como é que é. Vamos aproveitar que ainda tá claro, né? Depois, se bem que de noite, né, a gente vê umas fotos e ilumina, né, tudo, né? É bem bonito. Também é bem bonito. Olha, tem coisas aqui. Olha aqui embaixo. Sabe por quê? O que é isso aqui? Aqui embaixo? Não. Conta partes da vida dele. Conta partes da vida, da história. Olha que legal, que bacana. Ui, dá um negócio aqui. É claro, eles botaram um espelho pra parecer que é fundo, mas na verdade não é. Só que igual, dá uma sensação bem estranha. Olha como é que é. Essa parte aqui é de bronze. Muito bonitos os detalhes. Bem bonito. E aqui tem mais também. Aqui. A águia ali, ó. O símbolo dele. Ali. Show. A águiazinha. A mulher ali tirando foto. Vai trabalhar um pouquinho na foto dela. E mais. E aqui também no chão tem um negócio escrito, obviamente, da língua deles, né? Isso não vai ser tão longo. E aqui também. Então, pessoal, além aqui da estátua do Nemanja, também aqui era a antiga estação ferroviária. E daí daqui que saía, aqui era um dos pontos onde saía aquele Expresso do Oriente. Acho que até tem um filme assim que o pessoal deve ter visto. É verdade. Falando do Expresso do Oriente. Até um e filme daí falando. Ele saía de Paris, né? Sim. E ele ia até Istambul. Daí ele passava Paris, Áustria, né? Viena, isso, Hungria, o Budapeste, aqui em Belgrado, né? E Bulgária. Bulgária, Sófia, né? E daí ele ia até Istambul. Demorava 3 dias, mais de 3 dias, né? Sim. Acho que era mais de 3 dias a viagem, se não me engano. Era 80 horas. 80 horas, durava 3 dias a viagem. Uhum. E daí era um trem, tinha cabines do trem que era luxuosa, né? Tudo mais. Então, daí esse trem ficou em funcionamento aqui até 2018, acho que era 2014 ou 2018, alguma coisa assim. E daí depois eles transferiram lá pra a estação central. Uhum. E agora a gente vai mostrar um pouquinho de como era aqui. Olha que lindo esse lugar. Vamos subir? Esse também era um dos símbolos da antiga Iugoslávia, né? É. Era o ponto de
chegada na Iugoslávia, né, antigamente. É bem bonito. Vou mostrar aqui também toda... Aqui, ó. Essa parte da estátua. Ó, tem gente gravando também. Muito bonita essa parte. Eles preservaram bastante aqui. Que bom. Que é uma história, né? Vamos olhar ali? Vamos? Ali tem um trenzinho. Ai, é verdade. Tem um vagão? Eu Tem vi, um quando eu vagão. estava vindo de lá, eu vi esse vagão ali. Vamos olhar É ali. esse mesmo que eu vou É esse entrar. mesmo que eu quero, é. Ai, olha que lindas essas árvores aqui no... Do nada, assim, colocaram umas árvores bem bonitas. Outono pra combinar com o trenzinho. É, ó. Trenzinho amarelo, Aham. trenzinho amarelo e Aqui, vermelho. ó. Né? Super combina. Olha, eles estão reformando ali dentro também. Devem estar fazendo... Nossa, eu quase caí. Quase que eu não vi o degrau. Ai, que lindo esse trem. Ai, Né? aham. Que bacana. Parece aquelas locomotivas do Velho Oeste que a gente vê no É, filme, né? Bah, que tri. Gaúcho, a primeira coisa que faz é bah, que tri, meu. Bem interessante. Aí, ó, gente, os Deixaram trem. um vagão só de É. amostra aí pro pessoal ficar. Tu andaria num trem assim? Eu andaria, acho. certeza. Mas trimás. Ó as gírias gaúchas aí. Aí, aqui tá tendo uma construção. Olha que legal. Está abandonado também, né? Essa parte aqui. Acho que até dá pra entrar ali dentro. Mas eu acho que eu não vou me arriscar, não. Aí, ó, galera. O que a gente E aqui, achou? ó, pessoal, era as especificações inteiras aí do trem. A gente não olhou ali nem no tradutor. No tradutor? Porque a gente, até então a gente só sai ver o Sérvio básico, né? Aquela introdução ao Sérvio lá. É. Mas aí com certeza é o que está escrito aí. Só pelas especificações, né? Uhum. Mas olha. Daqui a pouco aparece uma pessoa aqui do nada. Tô brincando. Mas é bem interessante, né? Nossa, bem interessante. Que legal que eles deixaram isso pra gente ver, né? Como é que era antigamente. Olha, tem uma roupa aqui, uma calça. Do nada. Bem interessante. Olha ali, ó, a estrela. Ah! A estrela da O que? Iugoslávia. É. É. Bem bonito. E terminando o assunto do trem, em relação ao trem, esse trem foi inaugurado, se eu não me engano, em 1883. E quem inaugurou Foi o rei? foi o rei Milan Obrenović, se eu não me engano. Isso aí. E ele foi quem conduziu, no caso, ele foi quem dirigiu o primeiro trem saindo daqui. Olha que bacana, né? Então foi, tipo, realmente ele é história. A gente não sabe se essa cabine que ficou é a primeira ou não, ou se mantiveram só uma para contar um pouco da história. Mas isso é É bem legal. interessante, né? Que foi o próprio rei que conduziu o primeiro trem. Bacana. É legal saber disso. Uhum. Então, pessoal, esse foi o rolê de hoje aí. Um rolê mostrando um pouco da cidade, Um né? pouco da cidade, mostrando, Da cultura, religião, bairro. mostrando um pouco aí dos pontos principais aí, que às vezes acabam passando batida aí. Apesar do tempo, todo mundo mostra o tempo, né? Todo mundo que vem pra cá vai no tempo, é uma das coisas principais, né? Mas as outras coisas não. Então daí a gente acabou aí mostrando ali um outro lado de Belgrado aí que talvez vocês não conheciam e não tinham visto. Espero que vocês tenham gostado. Curte aí o vídeo, se inscreve aí quem não é inscrito. Por favor, gente, a gente precisa de mais inscritos nesse canal. Mais inscritos, todo mundo que chega aí até o final, por favor, se inscreve aí. É muito importante pra gente, até pra a gente estar mostrando pra vocês as nossas voltas, né, os nossos conteúdos. Mais conteúdo aí, a gente tá conseguindo fazer mais vídeo aí. É. Então tá, pessoal. Valeu. Valeu.